Olá, graça e paz, amadas. Nós estamos indo para a nossa segunda semana desse propósito lindo de reconstrução. O nosso tema durante as próximas semanas vai ser Mulheres Reconstruídas. Eu sei que assim como eu, você também precisa dessa reconstrução. Se você está nos acompanhando, se o seu coração queima para viver essa reconstrução, nós estamos juntas nisso, porque eu também necessito dessa reconstrução que Deus tem para liberar sobre a minha e sobre a sua vida. Bom, queridas, essa semana nós vamos falar sobre abraçar os processos. O tema é abrace os seus processos. Na primeira semana nós começamos com o alicerce dessa reconstrução, que é reconhecer que somos imperfeitas e que nós precisamos dessa reconstrução. Nós precisamos e necessitamos dessa ajuda. Então, eu creio que nós já começamos, eu creio que você aí na sua casa, você que me ouve, já começou essa reconstrução em Deus. Eu creio que você permitiu que o Senhor começasse essa reconstrução dentro de você. E hoje eu quero falar um pouco sobre do que é mencionado no livro que nós estamos baseados. Eu vou mostrar mais uma vez. É o livro da pastora Moana, Mulheres Reconstruídas. E o tema é abrace os seus processos, e um pouco do que ela fala no livro é sobre o processo de uma borboleta. Todo mundo sabe que antes de a borboleta se tornar uma borboleta, ela é uma lagarta. Só que o processo para ela chegar ao nível de borboleta é o casulo. O processo de uma borboleta é o casulo. E o livro conta a história de um homem. Ela relata no livro a história de um homem que um dia encontrou um casulo. Ele viu um casulo e ele viu que a borboleta estava fazendo muita força, muito esforço para poder sair do casulo. E ele, na melhor das intenções, o que ele fez? Ele tentou ajudar, ele tentou adiantar o processo da borboleta. O que ele fez? Ele pegou o casulo, pegou uma tesoura e cortou o casulo para que a borboleta pudesse sair. E no momento que ele fez isso, ele cortou com todo cuidado para não prejudicar a borboleta, e ele corta. Na hora que ele corta, ao invés da borboleta sair voando, a borboleta sai do casulo e cai no chão e morre. O que o Senhor ele falou muito comigo através disso, que se a gente não abraça os processos que Deus coloca diante de nós, no final a gente acaba morrendo. Se a gente tentar adiantar as coisas na nossa vida, o que acontece? As coisas não vão dar certo, a gente acaba morrendo no meio da caminhada. Aquele homem tentou adiantar o processo da borboleta, mas ele não sabia que aquilo que ela estava enfrentando, que aquela dificuldade que ela estava enfrentando era necessário para fortalecer ela, para que no momento certo, quando o casulo se rompesse, ela pudesse sair e voar. Mas ela não estava pronta ainda, ela não tinha força suficiente, ela não tinha o tempo suficiente dentro do casulo para que o casulo pudesse ser aberto e ela pudesse voar. Então o que acontece? Ela morre, ela cai no chão, ela não consegue voar. Todas as vezes que nós tentamos adiantar os processos de Deus na nossa vida, a coisa dá ruim, minha irmã. Dá ruim, porque a gente tem uma pressa, de querer viver logo, os projetos, os planos de Deus para nossa vida. Só que Deus ele não tá com pressa. Deus ele quer que eu e você passe pelos processos para que a gente possa se fortalecer, para que no momento certo a gente possa dar voos, a gente possa voar, a gente possa viver para o propósito que a gente nasceu para viver. E eu quero compartilhar com você a história de José, que viveu um longo e doloroso
processo. Eu tenho certeza que você conhece a história de José. Todas nós sabemos que José, lá no capítulo 37 de Gênesis, José, ele teve um sonho. José, ele teve um sonho. Só que qual foi o sonho de José? O sonho de José foi Deus revelando algo bom que ele viveria, certo? Ele fala, olha, eu tive um sonho qual era a interpretação do sonho? Que os irmãos dele, a família dele, ia se prostrar diante dele, que ele viveria essa honra. Só que o que acontece com José? No capítulo 37, ele tem esse sonho maravilhoso, né? Vamos dizer assim. Ele tem esse sonho bom. Mas já no capítulo 37, o que acontece com José? José é vendido pelos irmãos. Aí logo adiante, no capítulo 39, olha que coisa que acontece. José é assediado pela mulher de Potifar. E lá no capítulo 40, o que acontece? José já está dentro de uma prisão. E só lá no capítulo 41, José se torna governador do Egito. Agora eu quero dizer para você algo. Olha o processo que José precisou passar para viver aquele sonho que ele havia tido. Foram processos dolorosos. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, pessoas que ele confiava, que ele amava, pessoas que estavam do lado dele. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele chega na casa de Potifar e é assediado pela esposa de Potifar. Ele é acusado de ter assediado ela, sendo que ela o fez, e ele é acusado de ter assediado e ele vai para a prisão. Agora me diga uma coisa, e se Deus tivesse mostrado para José naquele sonho todos os processos que ele enfrentaria, você acha mesmo que José ia querer enfrentar isso? Você acha mesmo que José ia querer encarar? Você acha que Deus ia falar assim, olha, José, você vai governar sobre todos, até mesmo sobre os da sua família. Mas, José, você vai passar por isso, por isso, por isso e isso, ok? Se Deus tivesse revelado para José o processo, José falaria, Deus, olha, eu não tenho estrutura para passar por isso. Só que Deus, ele conhecia José. E Deus conhece você. Talvez o processo que você esteja passando, você esteja falando, ah, Deus, mas isso é muito doloroso para mim. Deus, isso está muito difícil, isso está indo além do que as minhas forças conseguem suportar. Talvez o seu processo está doendo tanto em você que você tá falando para Deus, Deus, eu não vou aguentar e eu vou ter que sair do casulo antes do tempo. Deus está falando, não, filha, não faça isso, não abra mão de viver o processo que eu estou permitindo você passar. Se José tivesse passado pelo primeiro processo, qual foi o primeiro processo que ele passou? Ser vendido pelos seus irmãos. Se ele tivesse passado por esse primeiro processo doloroso e tivesse falado, Deus, não, chega, agora eu vou me entregar, agora eu vou me entregar às minhas vontades, aos meus prazeres, eu não vou querer viver o sonho que o Senhor me deu, eu não vou querer que aquele sonho se realize, eu abro mão. Mas José falou, não, eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa e eu vou me basear nessa promessa. Se Deus fez a promessa, se Deus me deu um sonho, é porque Ele vai realizar. E José aceitou, ele abraçou esse processo, ele aceitou viver o que Deus estava permitindo que ele vivesse. E qual foi o segundo processo que ele passou? Ser assediado pela própria mulher de Potifar. Ele teve uma oportunidade de viver algo que talvez a carne dele gostaria de viver. Acredito que sim. Só que ele falou, não, eu tenho uma promessa. Apesar de eu querer, não duvido que ele queria, mas eu não quero viver isso porque esse não é o sonho de Deus para mim. E o que acontece com José? José é preso.
ele é injustiçado e é preso. E mesmo assim, ele não abre mão do sonho, ele não abre mão da promessa, ele simplesmente abraça os processos dolorosos que ele estava enfrentando. O que Deus quer nos falar hoje é isso, queridas. Abrace os seus processos, aceite passar por isso, não despreze, não menospreze esse processo doloroso que você está enfrentando, porque olha o que acontece com José. Lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 39, diz assim: Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. José se tornou governador. José aceitou passar por todos os processos. Ele não quis sair antes do tempo. Ele não quis sair antes do processo terminar. Ele falou: eu aceito passar por todos os processos. E ele viveu o sonho de Deus para a vida dele. Havia uma promessa liberada sobre José, e eu tenho certeza que há uma promessa liberada sobre a sua vida. E Deus está falando: filha, aguenta mais um pouquinho esse processo. Esse processo não é para matar você. Talvez você saindo antes do tempo, sim, o processo pode te matar, porque você não vai estar forte o suficiente para viver a promessa, para viver os sonhos de Deus para sua vida. Talvez você não vai ter estrutura, mas se você abraçar os seus processos hoje e aceitar viver esse momento, essa fase dolorosa, essa fase difícil na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai terminar o processo forte. Você vai terminar o processo com estrutura para poder viver a promessa de Deus para sua vida. E eu quero ler aqui para você um trecho do livro que diz assim: a matemática sempre será essa. O processo antecede a promessa. A promessa de Deus cumprida na sua vida vai acontecer, mas primeiro você precisa aceitar o processo que Deus está colocando diante de você. Abrace esse processo, abrace hoje esse processo, ainda que esteja doendo muito em você, ainda que você ache que não tem estrutura, mas o Senhor está falando: ei, isso é exatamente para que isso aconteça, para você ter estrutura. O que aconteceu com a borboleta? Se ela saiu antes do tempo, ela não estava forte o suficiente, ela não tinha estrutura suficiente para conseguir voar. Mas se ela aceita passar pelo processo, pelo tempo necessário dentro do casulo, onde ela fica o quê? Sozinha, aonde ela fica sem alimento, aonde ela não consegue ser quem ela realmente é. Muitas das vezes o processo faz isso com a gente. No processo nós não conseguimos ser quem nós realmente somos. Mas o Senhor está falando: isso é necessário, filho. É necessário para te tornar forte, para que você possa viver as minhas promessas e os meus sonhos na sua vida. Então eu não sei, querida, qual é esse processo que você tem enfrentado. Eu não sei qual dor você tem enfrentado, qual dificuldade você tem enfrentado, mas de uma coisa eu sei: que hoje Deus está nos convidando a abraçar o processo, a abraçar com todas as nossas forças e falar: Deus, eu aceito. Tá doendo? Eu aceito. Tô sofrendo? Eu aceito. Se isso for para me fazer mais forte, eu aceito e eu abraço o processo. Então abrace os seus processos hoje e saiba que você vai viver as promessas de Deus para sua vida e você vai viver todos os sonhos que Ele tem para você. E no final de tudo isso, eu e você vamos poder dizer: eu sou uma mulher reconstruída. Deus abençoe.